Minhas queridas e meus queridos amigos, camaradas, minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer as palavras simpáticas e generosas que o Patrocínio Azevedo e o José Luís Carneiro me dirigiram aqui esta tarde. E começo por vos dizer que tenho dificuldade em falar do nosso Eduardo Vítor depois do que já foi dito e escutado aqui esta tarde. E talvez retire uma expressão simples, genuína, sentida, de uma senhora que, através do seu depoimento, referiu: o Eduardo Vítor é uma joia de pessoa. Uma joia de pessoa não faz um bom presidente de Câmara. Mas um presidente que queira ser um excelente presidente de Câmara tem que ser uma joia de pessoa. Mas o Eduardo Vítor não é apenas um homem cheio de qualidades pessoais. O Eduardo Vítor é um homem cheio de qualidades de autarca, de cidadão e também de especialista e de investigador nas áreas sociais. O Eduardo Vítor, durante 2 mandatos, governou a freguesia de Oliveira do Douro. Uma freguesia que tem mais população do que muitos concelhos deste país. Ele não só tem experiência autárquica, não só tem experiência de uma junta de freguesia, como tem a experiência que o coloca num nível importante para poder dizer que está preparado para presidir a Câmara Municipal de Gaia. O rigor com que ele aqui falou, o conhecimento que ele aqui partilhou com todas e com todos vós, as propostas, o grau de concretização de cada uma, demonstram que o Partido Socialista fez a melhor escolha que tinha para fazer em Gaia ao candidatá-lo a Presidente de Câmara desta cidade. Quem ouve falar o Eduardo Vítor da sua terra, do seu concelho, percebe que ele tem o concelho na mão, no seu coração. Que olha para ele e fala dele de cor, porque o conhece. Não precisa dar pressa a ir estudar nenhum dossiê, nem contar o número de freguesias, nem ler as estatísticas. O Eduardo Vítor conhece as pessoas. E hoje, em tempos tão difíceis que o país atravessa, que Gaia atravessa, nós precisamos ter um Presidente de Câmara preparado, experiente, com qualidade técnica, com qualidade humana, mas precisamos de ter, acima de tudo, um homem com sensibilidade social. E o Eduardo Vítor tem essa sensibilidade, tem esse conhecimento que lhe advém da sua investigação universitária e tem esse conhecimento da realidade que fez dele um autarca próximo das pessoas. Gaia precisa de um Presidente de Câmara que cuide das pessoas. Gaia precisa de um Presidente de Câmara que afirme a cidade e o concelho. Mas que, ao fazê-lo, não deixe ninguém para trás. Como o Eduardo Vítor aqui teve a oportunidade de partilhar connosco naquela parábola da família que tentava fugir e que conseguiu a um dilúvio. Nós precisamos de autarcas experientes, competentes, que olhem para as pessoas, mas que tenham a ambição de projetar este território, de o qualificar e de o tornar atrativo, para que as pessoas possam tirar o melhor
que há nesse território, que há nessa terra e que há nesse concelho. E para tirar o melhor que há nessa terra e nesse concelho, neste caso de Gaia, precisamos de alguém que alie essa sensibilidade social a uma preocupação, a da criação de emprego. E muitas das propostas que o Eduardo Vítor aqui partilhou connosco esta tarde têm precisamente a ver com esse objetivo, o da criação de emprego. Ele teve sempre um cuidado enorme em dizer que não pode prometer nada que não tenha a certeza de vir a poder concretizar quando for Presidente de Câmara. Isso faz dele também um novo Presidente na forma como vai exercer as suas funções nesta Câmara Municipal. Mas o emprego é a sua prioridade. E aquilo que eu lhe posso dizer, meu caro Eduardo Vítor, é que esteja eu onde estiver, não estou apenas consigo. Estarei ao seu lado para que o seu projeto seja um projeto vencedor e concretizador que devolva oportunidades a esta gente, aos gaienses e a este concelho. Estarei ao seu lado. Estaremos ao seu lado. Força! Vá em frente! Estamos aqui todos juntos. O Eduardo Vítor referiu-se, e eu quero também cumprimentá-los, a muitas e muitos cidadãos que estão aqui esta tarde e que não são socialistas. Porventura, nunca terão votado no Partido Socialista. Que se sintam na vossa casa. Porque este projeto que o Eduardo Vítor lidera é um projeto que tem por base o PS, o seu partido, o nosso partido, mas que vai muito para além do Partido Socialista. E Gaia precisa de um projeto mobilizador, que mobilize da esquerda à direita, de cidadãs e de cidadãos que não estão comprometidos partidariamente, mas que o único desejo que têm é poder dar o seu contributo para desenvolver esta terra e para desenvolver este concelho. E por isso quero pedir aos meus camaradas de partido que neste momento possamos fazer um pequenino exercício. Despir-nos das nossas convicções partidárias. Para que todos nesta sala fiquemos em igualdade de circunstâncias. E pedir-vos um segundo esforço. Que em vez de olharem agora só para Gaia, olhem para Portugal. O nosso país. O nosso Portugal. Sem partidarismos nenhuns. E respondamos à pergunta. Está hoje melhor Portugal do que estava há um ano e meio? Está hoje Portugal na direção certa para nos fazer sair da crise? Está hoje Portugal a cumprir todas as metas que foram estabelecidas com os nossos criadores? Está hoje Portugal a aproximar-se de um horizonte de esperança para os idosos, para os mais jovens, para os menos jovens, para os desempregados? Em consciência, a resposta tem que ser não. Infelizmente, não estamos. Não estamos melhor, estamos pior. Não estamos só pior, vamos de mal a pior. Estamos no caminho do empobrecimento. Estamos a caminho de uma tragédia social e económica. Eu sei que a política tem palavras gastas. Mas vamos a factos. O Governo, há um ano e meio, prometeu aos portugueses que, em troca de pesados sacrifícios, conseguiria ter um déficit de 4,5% em 2012. Teve esse déficit? Não. O déficit foi superior. Ficou em 6,6%. Em troca desses pesados sacrifícios e tanta perda de emprego, só o ano passado o país perdeu 200 mil postos de trabalho. O Governo prometeu que a dívida ficaria em 113% da nossa riqueza, mas ficou em 122% da nossa riqueza. Os resultados não foram concretizados. Não foram atingidos. Mas pior que isso, são as consequências. Mais
de 930 mil portugueses desempregados. No final deste ano, serão mais de 1 milhão, os portugueses que estarão sem emprego. 40% dos jovens portugueses que não estudam estão desempregados. 500 mil dos desempregados não têm qualquer apoio nem proteção social. Todos os dias há famílias que entram em insolvências, empresas que vão à falência, comércios que fecham, idosos que não podem ir ao médico porque não têm dinheiro para pagar taxas moderadoras ou para pagar os transportes. Todos os dias há pessoas que fazem contas para saber se têm dinheiro para pagar todos os medicamentos que o médico lhe receitou. O país não pode continuar assim. Isto não é vida. E por isso, depois de termos feito tantas propostas, de termos avisado, de termos apresentado estratégias alternativas, chamei a atenção para que esta última avaliação da Troika fosse uma avaliação que olhasse para a realidade dos portugueses, para a situação social e económica do nosso país e que se tirassem conclusões. As conclusões da avaliação são do conhecimento público. Mais desemprego, menos economia. A conclusão do Governo e do Primeiro-Ministro é que não é preciso fazer nada. Que estamos na direção e no caminho certo. Pergunto-vos, estamos na direção e no caminho certo? Não estamos. E a questão é muito simples. Nós vivemos um momento extraordinário, de enorme dramatismo social e económico. E neste momento, os verdadeiros patriotas têm que dizer não. Não a esta estratégia e não a este governo de empobrecimento e que conduz o país para uma situação, para um beco sem saída. Foi isso que, em nome dos portugueses que passam sacrifícios, dos portugueses que passam por dias de enorme sofrimento, que disse ao Primeiro-Ministro, olhos nos olhos, que o tempo dele tinha chegado ao fim e que o Partido Socialista apresentaria uma moção de censura a este governo. É em nome de Portugal que nós apresentamos essa moção de censura. O Primeiro-Ministro, de imediato, por ele e por os seus porta-vozes que leem os discursos que ele escreve, veio tentar meter medo aos portugueses e dizer que éramos irresponsáveis. Pergunto-vos, somos nós os irresponsáveis? Aqueles que queremos mudar de caminho e construir uma saída para a crise, com disciplina e rigor orçamental, mas colocando o emprego e o crescimento económico como prioridade? Ou é irresponsável um Primeiro-Ministro que há 1 ano e meio, violando as promessas eleitorais, tem vindo a conduzir o país para o desastre, para o aumento do desemprego e pôs Portugal numa espiral recessiva com a quebra permanente da nossa economia, com mais falências e com mais insolvências no nosso país? Irresponsáveis seríamos nós se não apresentássemos agora esta moção de censura. Porque mais de 1 ano e meio fomos de uma enorme responsabilidade. Apresentámos propostas, avisámos, esgotámos todas as possibilidades. E eu recordo bem que, por nosso pedido, o Parlamento realizou um debate de urgência sobre uma nova forma, credível, de estratégia orçamental. Apresentámos 5 propostas, com várias medidas. Honra seja feita. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas, reconheceu que algumas das nossas propostas tinham sentido. Mas, passado 5 dias, o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento e veio dizer que rejeitava todas as propostas do Partido Socialista. E eu pergunto-vos, que Primeiro-Ministro é este? Que está a levar o país para a tragédia, que está a levar o país para a falência, que não tem receita,
que perante os fracassos e os falhanços da sua política diz que é preciso prosseguir no mesmo caminho. E quando o PS lhe apresenta propostas e medidas alternativas, mesmo que o Dr. Paulo Porta reconheça que parte delas são importantes e que o Governo estava disponível para poder olhar para elas, é o Primeiro-Ministro que fecha a porta e que não aceita as propostas e os contributos que o Partido Socialista apresentou para sairmos desta crise. Este é um momento difícil da vida nacional. Um momento extraordinário, de uma enorme urgência. Sim, que os portugueses não podem aguentar mais. Este é um momento em que todos os responsáveis políticos têm que assumir todas as suas responsabilidades. E o Partido Socialista, com os pés bem assentes na terra, está aqui e estará sempre junto dos portugueses para assumir as suas responsabilidades. A primeira é dizer aos nossos credores que honramos todos os compromissos do Estado português. A segunda é fazer o contrário do que o Primeiro-Ministro faz, que não tem voz na Europa para defender Portugal. Nós temos voz e dizemos na Europa que Portugal precisa de melhores condições para o seu ajustamento. Caso contrário, teremos dificuldades em sair desta crise. E terceiro, que é aquilo que depende de nós, apresentar, como temos vindo a fazer, uma estratégia que conduza Portugal ao crescimento económico e à criação de emprego. Eu sei, e todos vós sabem, que é difícil, que é exigente, que não há uma varinha mágica para criar emprego. Que quem cria emprego em Portugal, como em qualquer economia, são as empresas. Então o que nós temos que fazer, o que o futuro Governo de Portugal tem que fazer, é apoiar as empresas. Através de quê? De financiamento. Desde setembro de 2011 que temos vindo a apresentar propostas concretas. Quer uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimentos para apoiar as pequenas e médias empresas. Quer uma linha de recapitalização das pequenas e médias empresas. Quer a criação de um banco de fomento para apoiar fundos comunitários, para apoiar as pequenas e médias empresas. Quer um programa de regeneração urbana, colocando com prioridade a eficiência energética, para apoiar as nossas empresas da construção civil. Quer baixando o IVA de 23% para 13%, para apoiar os restaurantes do nosso país. Entre outras propostas. Recentemente propusemos, depois de ouvir os parceiros sociais, o aumento do salário mínimo no nosso país, para que as pessoas que têm menos rendimentos pudessem ter um bocadinho mais para fazer face às dificuldades da vida. Mas também que por essa via se pudesse dinamizar um pouco a procura interna no nosso país. É terrível. Dói mesmo. Ouvir um Primeiro-Ministro dizer que se dependesse dele, diminuiria o salário mínimo nacional. Ninguém compreende em Portugal. Quando a UGT e a CGTP, quando a CIP, a CAP, a CCP, a Confederação de Turismo, isto é, os representantes dos trabalhadores e dos empresários estão todos de acordo, os partidos da oposição estão todos de acordo que é necessário aumentar o salário mínimo nacional. Só há uma pessoa em Portugal que não está de acordo e que, pelo contrário, acha que a solução para o país é descer o salário mínimo em Portugal. Essa pessoa é o ainda Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Propostas para o emprego. Tantas que nós temos vindo a apresentar. Combate ao desemprego juvenil, mas também de valorização de muitos trabalhadores que estão neste momento desempregados. Recordam-se quando eu há pouco falei nos 500 mil que estão desempregados e que não têm qualquer tipo de proteção social? Pois nós propomos que possa haver um programa financiado com fundos comunitários para qualificar, para dar formação profissional a esses trabalhadores, gerando um pouco de rendimento, mas, sobretudo, melhorando as suas competências profissionais para se adaptarem a outras funções, a outros empregos, ou talvez a criarem o seu próprio negócio e o seu próprio trabalho. Não me digam que não há alternativa.
Há alternativa. Não digam que não há propostas. Há propostas. Mas não há só uma alternativa nova a nascer em Portugal. Não há só propostas para conduzir Portugal ao caminho da criação de riqueza e de emprego, apoiando as nossas pequenas e médias empresas. Há também uma nova esperança a nascer dentro de cada português. A esperança daqueles que não se resignam. A esperança daqueles que não aceitam ser tratados como tendo vivido acima das suas possibilidades. Há uma nova esperança a nascer no interior de cada um de nós. Daqueles portugueses que não se vergam. Daqueles portugueses que têm orgulho na nossa história. Daqueles portugueses que acreditam que é possível hoje, como no passado, vencer esta crise e pôr de novo este país, este povo, no caminho da esperança, no caminho de uma esperança lúcida. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!